Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Tudo bem, pessoal? Com esta força? Estamos agora com carga máxima. Máxima para você ficar bem preparado para o concurso da PM Ceará, viu? Nosso foco é acertar todas as questões de história do Ceará. Ao longo das aulas, ao longo dos compromissos, eu trabalhei com vocês o Ceará colonial, o Ceará imperial, o Ceará republicano. Agora vamos responder centenas de questões, tá? Dá tempo, vamos fazer essa maratona. Daí, pessoal, se de repente você tem alguma dúvida pontual, aí você volta na aula, porque aqui, olha, intensidade máxima para você ficar bem preparado. Nesta primeira parte, vamos trabalhar com vocês uma super bateria de questões do período colonial, o Ceará colonial. Então, vamos lá. São 100 questões envolvendo o Ceará colonial. Vamos lá no pique. Na condição de Capitão Mó, esse açoriano, e aí, claro, tá? Eu aposto que a banca deve colocar pelo menos uma questão falando sobre o processo de ocupação e colonização do Ceará, tá bom? Lembrando que a ocupação do território cearense foi uma ocupação tardia, destacando também as tensões entre os grupos locais, com a pecuária, com o próprio algodão, você vai ter o desenvolvimento econômico do Ceará e, claro, né, com a pecuária você vai ter a interiorização e, ao mesmo tempo, né, aquilo que Capistrano de Abreu falou, a conquista do Ceará aí por fora através de Pernambuco. Então, vamos lá, né? Expedições com o objetivo de conquistar esse território. A gente destaca a primeira expedição, né? Destacando aí Pero Coelho de Souza, tá? Então, Pero Coelho de Souza. Tudo isso a gente já trabalhou, você aí tá de boa em relação a isso, 1603. Então, na condição de Capitão Mó, esse açoriano organizou uma expedição cujo objetivo era explorar essas terras, além de expulsar, né, os piratas lá, os estrangeiros do Maranhão, combater piratas, trazer a paz com os índios e tentar encontrar metais preciosos, tá? A prática econômica chamada mercantilismo, fundamentada em quê? Em ouro, prata. Então, o grande objetivo dos portugueses desde o início, de fato, era encontrar metais preciosos, mas em relação ao Ceará, né, eles foram frustrados. No caso, os portugueses não encontraram, né? Isso vai acontecer ali, né? Século XVIII, nas Minas Gerais. Sobre a conquista, é uma questão que eu aposto. Sobre a conquista e ocupação do Ceará, não esquecer que foi uma ocupação tardia, diante da falta de riquezas, tá? Que atraíssem os olhares, as atenções aí, né, dos portugueses. Então, marque o que for incorreto. A primeira tentativa oficial, a gente que traz a data 1603 de colonização, se deu, olha aqui, olha, por Pero Coelho, correto. Chapirina incorreta, tá bom? Primeira vez que Moreno, tá? E aí quando eu falo do processo de ocupação do Ceará, a gente vai lembrar de Pero Coelho de Souza, tá? Que teve aí essa intenção de conquistar o território cearense. No entanto, essa conquista ou essa tentativa foi frustrada, tá? E aí destaca justamente a partir, né, de 1611, 1612, você vai ter justamente Martim Soares Moreno, tá? Martim Soares Moreno, tá? Foi com a fracassada bandeira de Pero Coelho. A primeira vez que Moreno esteve no Ceará foi com a fracassada bandeira de Coelho, de fato, né? Você tem ali naquela equipe Moreno participando. Então, letra B está correta, está pedindo a incorreta na questão 1. A segunda tentativa de conquistar a terra cearense deu com os padres, sim, olha. Segunda tentativa, os padres jesuítas Francisco Pinto e Luiz Filgueira, tá? A gente trabalhou isso diversas vezes com vocês sobre essas expedições
essas tentativas. Daí vamos lembrar das três, tá? Primeira tentativa através de Pero Coelho, fracassou, tá? A segunda tentativa você vai ter aí, né, os jesuítas, que aí também não vão ter êxito nessa conquista, tá? Daí destacando os padres Francisco Pinto e Luiz Figueiras, também aqui, olha, correto. Em 1611, com a ajuda de índios da região, chefiados por Jacaúna, Pero Coelho fundou, opa, aqui não é Pero Coelho mais, tá? Aqui já é Martim Soares Moreno. Então, a letra D está o quê? Errada, ok? Sofrendo os pesados efeitos da seca de 1605 a 1607, Coelho se viu obrigado a deixar o Ceará, indo para o Rio Grande do Norte, correto? Mas aqui, olha, pede a incorreta. Logo você gabarita letra D. Vamos lá, vamos no pique, tá? Vamos no pique. Duas frentes de ocupação atuaram no Ceará. E aqui, olha, quando fala duas frentes de atuação, a gente vai lembrar justamente naquela perspectiva de Capistrano de Abreu. A conquista por fora e por dentro, tá? Primeira chamada Sertão de Fora, foi controlada aí por pernambucanos que vinham do litoral, e a segunda do Sertão de Dentro, né, controlada por baianos. Ao longo do tempo, né, o Ceará foi sendo ocupado, o que impulsionou o surgimento de várias cidades. A pecuária serviu de motor para o povoamento e crescimento da região, né, transformado o Ceará na civilização do couro, tá? E aqui destacando justamente a pecuária. A gente também tratou bastante disso, tá? Ao longo das aulas. Sobre a história do Ceará colonial, marca a alternativa correta. As rotas das boiadas estavam localizadas entre a Ribeira do Jaguaribe, de fato, destacando aí, né, o rio Jaguaribe, interligando os povoados de Fortaleza. Agora, deve se ligar, que aí você vai ter principalmente o sertão, tá? Então, aqui, a questão 2, ela está errada. Na charqueada, a parte da da corama era estaqueada, seca ao sol, e todas as outras partes do boi tinham valor comercial, sendo utilizadas para aumentar a lucratividade. Então, aqui uma informação técnica, né, em relação às charqueadas. As rotas das boiadas estavam localizadas nos povoados de Fortaleza. Fortaleza se destaca, pessoal, no algodão, tá? No algodão. Então, aí destacando aí as cidades do sertão do Cariri, não Fortaleza. Então, aqui, olha, falso. Os povoados que compreendiam o percurso do gado, né, posteriormente se tornaram pontos referenciais para a produção de carnes de charque, sim, tá? Aí você tem no 2 a letra D. E aí, claro, né, a gente vai destacar também alguns pontos, porque quando eu falo charqueadas, veja que a questão aí tratou daquelas cidades que se destacaram nesse processo aí da fabricação da carne, tá? Que vai servir para quê a carne de charque, professor? Para abastecer o comércio interno, tá? E aqui a gente vai destacar, olha, lembrando, tá? Aracati, Icó, Sobral, ok? As rotas das boiadas se distanciavam do Rio São Francisco, galera. O Rio São Francisco é conhecido aí como o Rio dos Currais, o Rio da Integração Nacional. Então aí você tem, né, também errado. Na charqueada, parte da corama era estaqueada, seca ao sol, e todas as outras partes do boi, galera. O que utiliza-se do boi é a carne, tá? O couro serve para vestimenta, mas o que é negociado no mercado é justamente a carne. Ou ela, a gente chama até aqui em nossa região a carne verde, né? Que é aquela tirou ali para fazer aquele churrasquinho, ou a carne salgada, a carne de charque. Logo, a questão 2 fica a letra D. Vamos aí para a questão 3, tá? Questão 3 na tela. Galera, a gente já trabalhou essa questão, essa temática, logo a gente vai acelerando, tá bom? 1603 requereu aí, né, obteve da corte portuguesa, né, por intermédio de Diogo Botelho,
oitavo governador-geral do Brasil, o título de Capitão-Mor. Estou falando de quem? Estou falando de Pero Coelho, tá? Que teve aí essa primeira tentativa de ocupar o Ceará, 1603. Essa ocupação foi frustrada, tá bom? Então, a expedição chefiada aqui, olha, tá pedindo a correta, viu? Tá pedindo a alternativa correta. A expedição chefiada pelos padres Francisco Pinto e Luiz Filgueira, que é a segunda tentativa, atingiu o objetivo da conquista da região a partir da evangelização, sendo Luiz Filgueira considerado fundador do Ceará. Não, isso não é verdade. Há aquele debate, né, se foi Martins Soares Moreno ou se foi Pero Coelho, né, fundador, mas aí oficialmente na história do Ceará nós temos, tá, 1603 a fundação do Ceará, tá bom? Então, dando sequência aqui, olha, Martins Soares Moreno garantiu as posses. Ele teve êxito, sim, né, se comparando aí, né, com se comparar aí, né, com Pero Coelho, ele teve êxito, tá? Chegou a negociar aí com os grupos locais, tudo isso contribuiu, tá, para o sucesso da expedição de Martins Soares, se comparando aí, né, se você comparar com a expedição de Pero Coelho, tá? Então, Martins Soares Moreno garantiu as posses portuguesas com aliança com os indígenas, mas as relações foram conturbadas, sim, no seu período no Ceará, né, até 1630. A letra B está correta. Martins Soares garantiu as posses portuguesas com aliança com os indígenas, já na primeira expedição que fez em 1612, mas as relações foram conturbadas. A letra correta aí só fica a letra B. No ano de 1603, Pero Coelho foi assassinado pelos índios Tocarijus, tá? Que haviam se aliado aos franceses, lembrando que ele não teve sucesso, enfrentou aí uma grande seca, né? Teve até seu filho que morreu nesse retorno. Pero Coelho, em sua primeira expedição ao Ceará, chegou a habitar com os índios. Também não teve aí, né, relações tensas, só fica a letra B. Galera, é no pique, tá? É no pique, a gente não pode perder, cada minuto é precioso. No Ceará, durante os séculos 17 e 18, formou-se o que o historiador cearense Capistrano de Abreu denominaria de civilização do couro. Este aspecto característico da colonização do Ceará está ligado ao quê, pessoal? Olha, aqui letra C, ao processo colonizatório cearense que ocorreu a partir da ocupação pela pecuária, teve papel fundamental, tá? Através da frente de ocupação do Sertão de Fora, conduzida aí, né, por pernambucanos, e da frente de ocupação do Sertão de Dentro, controlada pelos baianos. Letra C é a correta. Aí só reforçando também, né, que a pecuária, diante daquele cenário, o Ceará não era atraente porque não oferecia nenhuma riqueza, nenhuma situação econômica favorável. A pecuária dá esse pontapé inicial para a interiorização, ocupação aí do interior do Ceará e, consequentemente, até mesmo o desenvolvimento de muitas cidades, o desenvolvimento da economia interna. Então, ao tratar da história do Ceará, a gente percebe que teremos esse crescimento da parte interiorana para o litoral. Né? Quando chegar o algodão, por exemplo, né, Fortaleza se destaca. Vamos aí, né? Se carga máxima, tá? Não pode parar, não pode parar. Vamos agora para a questão de número 5, tá? A penetração e conquista dos sertões aconteceram por duas rotas. O sertão de fora, dominada por pernambucanos, vindos pelo litoral, e o sertão de dentro, galera, aqui, olha, ou se caísse uma questão dessa, né? Dominada aí por baianos. Tais rotas confluíram no Ceará com os colonos ocupando o litoral inicialmente, e daí as ribeiras dos rios Jaguaribe e Acaraú. A posse da terra era obtida legalmente a partir de quê, pessoal? A partir das sesmarias, tá? Doação de terras. Então, a questão 5, você aqui, olha, marca a letra C, doação de grandes latifúndios por cartas requisitadas às grandes autoridades, e essas sesmarias, essas doações que estavam lá entre as prerrogativas do capitão donatário, consolidou aí, né, esse modelo que conhecemos até hoje, esta estrutura latifundiária. Questão 5, fica a letra C de casa, tá? Leia atentamente o seguinte texto. Já na aldeia, os paulistas
pedem que os índios reúnam mulheres e filhos e prometem-lhes ricos despojos, tá? Confiando nas promessas do chefe paulista, os índios iniciam de imediato suas danças em sinal de regozijo. Navarro, percebendo que eles estavam descuidados e sem armas, traiçoeiramente os extermina quase totalmente. A matança dos Paiacu, que estavam na aldeia de Madre de Deus, teve lugar no dia 4 de agosto de 1699. Aqui falar dos conflitos que marcaram esses contatos entre colonizadores e colonizados e os grupos locais, tá? E esse evento conhecido como Massacre do Jaguaribe, né, em relação ao rio Jaguaribe, você tem aqui a letra C como correta, né? O processo de pacificação, ou seja, tentativa, né, de conquistar o território do Ceará, ter esse controle, né, a partir da dizimação, porque vai ser um dos instrumentos, tá, que os colonizadores vão utilizar, que é justamente a força bélica, tá, o uso da violência, o extermínio. Então, questão 6, letra C. A gente vai trabalhar com a metodologia da repetição. Não se preocupa, porque a gente vai trabalhar sem questões só envolvendo colonização, pecuária, contatos entre colonizadores e colonizados. Então não se preocupa, porque a gente não está mastigando aqui, porque a gente já fez isso, tá? No compromisso, que ficou lá 1 hora e meia. Então fica de boa. Observe o que se diz nos itens a seguir sobre o início da colonização, galera. Uma colonização tardia, porque você aqui não tem uma riqueza que vai atrair, né, os interesses de Portugal de imediato, tá? Então, em relação ao Ceará, a proibição de criação de gado numa faixa de 10 léguas na costa, porque o gado, a princípio, estava ali, né? Aquela estrutura da produção canavieira, só que aí comprometia a produção açucareira. Logo, esse gado é levado para onde? Esse gado é levado para o interior. Então, como forma de preservar essa área para a produção de açúcar, influiu no fluxo pecuaristas que vieram ocupar o interior do Ceará, correto? Devido à pouca presença de indígenas na costa cearense e à amistosidade destes com os portugueses, o litoral foi a região do Ceará onde primeiro a colonização portuguesa se consolidou. Olha, do ponto de vista geral, a gente pode afirmar que a colonização teve êxito primeiro no interior, tá? Então aqui você tem errado essa assertiva. E além disso, fala de amistosidade, na verdade, animosidades, né? Tensões. 1 está correta, a 2 incorreta. A dificuldade em ocupar a região é demonstrada ao longo do século XVII, pelos fracassos da bandeira da expedição de Pedro Coelho de Souza, da expedição dos padres Francisco Pinto e Luiz Figueira e do Forte de São Sebastião, construído sob o mando de Martim Soares Moreno. Esse item aqui, esta assertiva está correta, logo a resposta, letra C de casa. E aí, você está lembrando de tudo que trabalhamos? Isso é bom, tá? Vibração, questão 8. Professor, isso é uma carga muito pesada. Pois é, carga máxima, amigo. Em relação à ocupação da capitania do Ceará pelos conquistadores europeus, assinale o item correto. Se liga lá, tá? Aqui está pedindo o item correto. A ocupação da capitania cearense ocorreu concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, a conquista dos espaços das capitanias da Bahia e de Pernambuco. Não, porque a ocupação do Ceará, olha, não esquece essa palavra, foi uma ocupação tardia, logo a letra A está errada. A conquista e a ocupação da capitania do Ceará tiveram início com o processo de conquista do litoral açucareiro, não, tá? Aí você vai lembrar daquela ilustração do nosso querido Capistrano de Abreu, a conquista pelo interior, a conquista pelo litoral. A ocupação da capitania cearense ocorreu de forma tardia, se comparada com a conquista das áreas açucareiras. Questão 8, letra C de casa. Vamos agora para a questão 9. No que concerne à ocupação da capitania do Ceará pelos conquistadores europeus, é correto afirmar que a conquista e a ocupação da capitania do Ceará teve início com o processo de conquista
Litoral açucareiro, não, né? Aqui, ó, falso. A ocupação da capitania cearense ocorreu concomitantemente, não. A ocupação e a conquista do território da capitania do Ceará deu-se mais facilmente em virtude da cooperação, do elemento nativo. Os grupos locais, os indígenas, ofereceram resistência. Então, não facilitaram. A ocupação da capitania cearense ocorreu de forma tardia, se compararmos com a conquista das áreas açucareiras. Então, aqui a letra D é uma questão bem similar, né? A anterior, mas aí há alternativas trocadas. Galera, vamos lá. Questão 10. Sobre a pecuária de suma importância, tá? Entre 1680 e 1720, durante o período colonial do Brasil, é correto afirmar que, vamos lá, né? Questão 10. Eram atividade complementar às lavouras do café? Não, tá? A gente pode até dizer complementar a lavoura açucareira, né? A mineira, pessoal, a gente vai destacar o charque, tá? A produção lá do sul. Teve papel de destaque na ocupação das áreas interioranas, tá? Interioranas, sertão, os sertões cearenses, tá? Então, contribuiu para a expulsão dos trabalhadores assalariados do campo? Não. Os primeiros criadores de gado contribuíram para, olha só, interiorização da colonização. A pecuária no sertão nordestino usava mão de obra escrava, você tem destaque aí mão de obra livre, claro que em alguns casos pode até encontrar alguns escravos, mas destaque prevalece mão de obra livre, tá? Então, questão 10 ficou letra D, questão 11 já está aí na tela, olha. Assinala a alternativa correta sobre o Ceará colonial. Em 1535, donatário Antônio Cardoso de Barros, que nem veio tomar posse aí dessas terras, tá? Se tornou aí capitão do Ceará, como era chamada a região, tá? Correspondente às capitanias do Rio Grande, Ceará e Maranhão, né? Contudo, não chegou a colonizá-la, verdade, né? Colonizar é ocupar, é criar uma estrutura de dominação, tá bom? Peru Coelho, olha, a gente já ouviu falar em Peru Coelho, tá? Se instalou às margens do rio Pirangi, depois batizado de Rio Ceará, onde construiu um forte São Tiago, depois destruído por piratas franceses. Então aí você tem aqui, né, essa assertiva está correta. Os indígenas destruíram o forte, tá? Obrigando aí os europeus a migrarem para Ribeiro do Rio Jaguaribe, e lá a esquadra de Peru Coelho construiu o Forte São Lourenço. Então aí você tem todas as alternativas, tá? Então aí você... professor, será que a prova vai trabalhar esses detalhes de fundação aí de portos? Isso é muito chato, galera. Eu não apostaria, né? Mas é melhor a gente ter essa perspectiva mais prudente, tá? Mais prudente em relação a esses detalhes que marcam a história do Ceará, tá bom? Então aí a questão anterior falou aí do açoriano, que se retirou-se aí, né? Que se retirou para a foz do rio Jaguaribe, e você tem aqui, né, nessa questão, destacando que nessa fuga ele vai fundar o Forte de São Lourenço, tá? O novo fortinho estava mais próximo aí do Forte dos Reis Magos. Vamos lá. A chegada de Cabral, aqui, olha, o processo de colonização na história do Ceará. Eles colocam também, né, Vicente Pinzon, né, que há relatos que Vicente tinha chegado primeiro. Então, olha, com a chegada de Pedro Álvares Cabral, 1500, né, teve início um processo de invasão das terras indígenas e de implantação do sistema colonial. Os portugueses que vieram para o Brasil tinham como objetivo, claro, tá, a exploração econômica do nosso território e de seu povo. O Antônio Cardoso de Barros foi o primeiro donatário, mas não chegou a colonizar o território do Ceará, que foi povoado a partir da expedição de Pedro Lopes, 1603, e da expedição de Martim Soares Moreno, 1612. Durante a União Ibérica, né, a União das Coroas Portuguesa e Espanhola, fomos invadidos pelos holandeses e Matias Beck. Constituíam a economia colonial do Brasil no Ceará, no século XVII, e a gente vai destacar o que em relação ao Nordeste, né, no geral. Vamos destacar, olha, o pau-brasil, né, que vamos lembrar que no processo da colonização, no chamado período pré-colonial, você tem a exploração do pau-brasil através do escambo e do estanco, cana-de-açúcar e
a pecuária, que vai ajudar a contribuir bastante para a expansão do Ceará. Letra D. Questão 13. Os holandeses, então, retornaram em 1630, né? Tentaram ocupar Salvador em 1624, fracassou, depois se reorganizaram e ocuparam Pernambuco. O trecho está relacionado ao fato histórico, que corresponde ao quê? Esse fato histórico na questão 13. A fundação do forte de Schönebusch, tá? Considerado um marco inicial do desenvolvimento da atual cidade de Fortaleza, né? Então você vai encontrar na historiografia, né, a fundação desse forte sendo bastante significativo para a história de Fortaleza. Então, letra B. Atente para o que disse o jesuíta André João Antonio, né, sobre a escravidão no Brasil. No Brasil, costuma dizer que para o escravo são necessários 3 P, tá? A saber, primeiro P, pau, segundo pão e pano. E posto que comecem mal, principiando aí pelo castigo que é o pau, contudo, né, prover a Deus, tá? Que tão abundante fosse o comer e o vestir, como muitas vezes é o castigo dado por qualquer causa pouco provada. Ou seja, você tem um jesuíta que vem justificar os açoites, tá? Os castigos físicos em relação aos grupos locais. Então, com base no trecho e no que se sabe sobre o sistema escravista, a professora Marino Ceará, há documentos que trazem aí, né, muitos escravos, a economia cearense, a pecuária, a economia do algodão dependia 90%, né, totalmente do trabalho escravo? Não. Daí a gente, quando analisa a abolição precoce lá no Ceará, a gente também coloca esses elementos, tá? Porque não havia tanta dependência desse trabalho. A questão 14, pessoal. A questão 14, você lê com calma e fica a letra C. O sistema escravista, né, centrado no trabalho compulsório, no tráfico de africanos para a colônia e uma rígida estrutura de controle e punição. Foi a base da economia colonial e criou uma sociedade desigual, a sociedade açucareira, né? Em relação à economia açucareira, destaque fica para as capitanias de Pernambuco e da Bahia, tá bom? Questão 15, mais uma vez, né? Falando sobre colonização, disse que a gente ia repetir para você sair dessa revisão aqui, professor Baixo, não aguento mais, eu quero a prova porque eu vou gabaritar. Iniciada, de fato, somente em 1603, a tentativa de Pero Coelho de Souza, a colonização portuguesa do Ceará, né, apresenta características diferentes da colonização de outras áreas vizinhas, como Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Dentre essas características, no processo de colonização, a grande produção de açúcar, não, tá? Zona mata do litoral do Ceará, não, né, pessoal? A ocupação do interior. Então, quando eu falo aqui, olha, Ceará, a ocupação se deu nesse sentido. Interior, litoral. E o próprio desenvolvimento econômico, tá? Então, letra B, a ocupação do interior pela pecuária em 2 frentes, o sertão de fora, liderada por pernambucanos, e o sertão de dentro, pelos baianos. Questão 16. No início da ocupação e da colonização do Ceará, sua principal característica era a atividade pastoril. Nesse momento, os colonizadores buscaram aí os índios nativos, tá? Não gosto dessa expressão, né? Os índios resistiram à escravidão, fato, tá? Dificultaram a ocupação dos portugueses e muitos fugiram para regiões mais distantes, em formação de quilombos. Apesar da luta e resistência dos grupos locais, muitos ainda foram escravizados, sendo utilizados, em sua maioria, como mão de obra. Olha só, a gente diz que não havia uma grande quantidade de escravizados no Ceará, que na pecuária você tem até o trabalho livre, a negociação aí, né, para ficar com algumas cabeças de gado. Ok, mas não há, tá, como afirmar que não existia essa escravização de indígenas, tá? Então, a questão 16, letra C de casa, a pecuária, né, importante para a interiorização, mas também destacar esse processo de escravização dos grupos locais, tá? Questão 17.
O Ceará, durante os séculos 17 e 18, formou-se o que o historiador cearense Capistrano de Abreu denominou civilização do couro. E aqui faz alusão ao quê? Olha, ao processo colonizatório, sertão de fora, sertão de dentro, né? Você já está ligado nisso. Observe o que se diz nos itens a seguir sobre o início da colonização do Ceará. A proibição de criação do gado na faixa de 10 léguas da costa, com forma de preservar, correto, né? A gente já respondeu. Devido à pouca presença de indígenas na costa cearense e a amistosidade não, né? A gente fala aqui em agressividade, tá? A dificuldade em ocupar a região é demonstrada ao longo do século XVII, né, pelos fracassos da bandeira de Pedro Coelho, da expedição, né, dos padres Francisco Pinto e Luiz Figueira, tá? Então, todas as... Aqui, né? Calma, né? Aqui não, todas não. Essa está falsa. É 1 e 3, letra C de casa. Questão 20, né? Em relação à capitania do Ceará, questão 19, né? Perdão, questão 19. A ocupação, a capitania do Ceará, você lembra daquela palavrinha, né? Uma ocupação tardia, tá? Então, aqui você vai encontrar na letra C de casa também, tá bom? Então, aqui, galera, foi na hora que a gente estava montando, que a gente teve essa repetição, mas vamos lá. Questão 21, tá? Questão 20, mas aí eu creio, questão 20... ficou aqui, né? Ocupação tardia, não veio a questão que eu queria, pessoal. Então, a gente pede perdão aí. Mas vamos lá, são muitas questões. O navegador espanhol Vicente Yanes Pinzón esteve no litoral cearense em janeiro de 1500, antes, portanto, da chegada de Cabral. Então, quem é do curso completo viu, né, que antes da chegada de Cabral, há relatos, tá? Mostrando que Vicente Yanes Pinzón teria chegado, até tem um bairro lá em Fortaleza, né, chamado Vicente Pinzón, tá? Então, os historiadores acreditam que o local da chegada de Pinzón ao Ceará foi na ponta do Mucuripe, ou, segundo outra hipótese, na ponta, então aí a questão 21, Ponta Grossa, tá? Letra C de casa. Questão 22. Olha, na obra de José de Alencar, o Guerreiro Branco. Quem é o Guerreiro Branco, pessoal? Martim Soares Moreno, né? Chamado de Guerreiro Branco por José de Alencar, é visto por parte da historiografia cearense como o fundador do Ceará, né? Outros afirmam que seria o Pedro Coelho, tá bom? A banca também não vai entrar nessa polêmica, a FGV não vai entrar nessa, tá? Vai trazer uma questão mais geral. Sobre o povoamento e economia do Ceará, e aí, claro, tem uma ligação direta, né? Porque aí quando eu falo pecuária, ela foi importante no processo de povoamento, tá? Então é correto afirmar que o Ceará foi uma das primeiras áreas do Nordeste brasileiro a serem conquistadas, não, tá? Porque essa ocupação aqui, pessoal, essa conquista é do século XVII, mas aí já temos Pernambuco, Bahia no século XVI. As terras cearenses receberam ciganos, sim. Então a gente encontra aí documentos trazendo tá aí essa perspectiva de ciganos deportados de Portugal no século XVIII. A ação catequética dos padres jesuítas foi incluir, veja, que a religião também foi fundamental no processo da conquista do Ceará, né? Por incluir práticas como a dança, a música e o teatro, obteve resultados positivos. Com todas as tribos, não, né? Porque aí você vai encontrar resistência. A atividade pecuarista, base da economia cearense no período colonial, exigia grande quantidade de mão de obra? Não, né? Pouco investimento também. Então, questão 23, fica a letra B de bola. Atribuir a fundação do Ceará, Fortaleza, a Martim Soares Moreno, Matias Beck, é incorrer com anacronismo. Olha só esse debate, né? Quem fundou o Ceará? Foi Martim Soares Moreno, foi Matias Beck, foi Pedro Coelho. Então, ou seja, é um erro de cronologia expresso na falta de alinhamento. No site oficial do governo, a fundação do Ceará, 1603, tá? Destacando aqui, olha, Pedro Coelho, tá? No site oficial. Dizer que Moreno ou Beck são fundadores destas terras é algo totalmente artificial, simplesmente porque, no século XVI, lusitanos e holandeses não estiveram aqui para fundar cidades, sim, né?
O objetivo era, né, controlar, no caso, os portugueses, a situação do Maranhão, mas também buscar riquezas, tá bom? Por esse fragmento e pelos dados da tabela na página anterior, que não deu para colocar, né, que era a tabela ampla, mas aí você, ali tem uma cronologia que eu já trouxe para vocês, tá? De Pedro Coelho, a primeira expedição, depois a expedição aí dos jesuítas, a expedição aí de Martim Soares, 1611, 1612, logo, a questão 24 fica a letra D. Fortaleza surgiu espontaneamente aos poucos, não sendo aí fruto de ação intencional, né, de uma única pessoa. E aí Fortaleza vai se destacar principalmente com a questão da economia algodoeira, tá bom? Questão 25. Muitos historiadores pesquisam por meio de documentação as origens dos lugares. Muitos ficcionistas utilizam-se de dados, né, como o próprio José de Alencar, no romance Iracema, para caracterizar a gênese, a origem do povo cearense. Alencar levou em consideração os seguintes dados históricos. Ele vai eleger, né, o Martim Soares Moreno, tá? Ele vai eleger aí o Martim Soares Moreno. E aí essa relação aí com os Tabajaras, porque Martim Soares vai estabelecer também esses vínculos. Logo a questão 25, pessoal, fica a letra D. Daqui a pouquinho tem muito mais. Tem muito mais de história nesse Carga Máxima PM Ceará. Farda bem. Viva guerreiro! Viva a guerreira!